Cidade Entrevista. 7h22, está na hora do Momento Cidade Entrevista e hoje a gente recebe o prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro, para falar um pouquinho aí sobre a gestão e as ações para 2026. Prefeito, muito bom dia, seja bem-vindo de volta à Rádio Cidade. Bom dia Renata, Mário, todos que fazem a Rádio Cidade e todos que estão nos ouvindo e nos vendo. Muito bem, prefeito, a gente está num momento de muita chuva. Né, e sempre que chove, né, assim, eu comentava com o Renato, a gente trouxe aqui uns dados mais cedo, não sei se o senhor vinha ouvindo a rádio, né, que existem muitos desalojados, desabrigados, em algumas cidades, Caruaru não faz parte, né, mas sempre esse momento também traz muita alegria. Por exemplo, Jucazinho voltando a receber água depois de muito tempo, outras barragens que estavam precisando de água, enfim, né, como é que foi para Caruaru essa quantidade de chuva? Como é que vocês trabalharam esses dias, né? O senhor voltando aí de um pequeno recesso, mas como foi esse dia já voltar e com esse volume grande de chuva que aconteceu aqui na cidade? Mário, você explanou bem e a preocupação da gestão nossa, e quando eu digo nossa, desde 2017, quando a gente assumiu, é bom recordar um pouco, 2017 assumimos a prefeitura, Raquel prefeita e eu vice-prefeito, e comecei a visitar todos os prédios públicos, enfim, as situações de dificuldade que tínhamos naquele tempo, de drenagem, enfim, perto da beira do rio. E deu uma grande chuva, faltando poucos dias, inclusive para começar o São João. A gente teve que sair da sede da prefeitura, porque a prefeitura tinha acabado de passar por uma reforma da gestão anterior, uma reforma que foi mal executada e passamos mais de um ano fora da sede da prefeitura, do Bloco A, tendo que consertar todo o prédio. E não só foi aquele prédio, assim, todos os prédios públicos, enfim. E as obras de infraestrutura que Caruaru precisava ter, e começou, naquele momento, a ter, e essas obras de infraestrutura, a gente está falando aqui de drenagem. Essas últimas chuvas aqui em Caruaru foram provas disso, foram chuvas de pouco tempo, mas de um volume de água muito grande que tivemos os impactos mínimos possíveis, porque esses investimentos em infraestrutura, eles vêm acontecendo de maneira contínua, um volume grande de investimento, todas as obras, falando aqui de calçamento e falando do programa Minha Rua Nova, que a gente vem executando e vem calçando várias ruas nos 4 cantos da cidade, inclusive na zona rural. A gente vai começar também a calçar novamente ruas na zona rural. A gente sempre procura executar de maneira muito bem feita a drenagem desses locais que estão sendo, que recebem esse investimento, seja de calçamento, seja também de asfalto. Então, Caruaru vem se preparando. Essas chuvas, nesses últimos anos, impactam todo o estado de Pernambuco. Não era normal a gente ver essas chuvas nas cidades que estão acontecendo essas chuvas agora. Claro, Zona da Mata sempre recebe um volume maior de água, enfim, outras regiões do estado, mas agora realmente tiveram alguns problemas em cidades aqui perto de Caruaru, e a gente se solidariza com os prefeitos e a comunidade a população dessas cidades, mas Caruaru vem sim tendo os impactos mínimos diante de um grande volume de água, e também, graças a Deus, a água chega na zona rural. A gente recebeu um volume importante, interessante na zona rural, e vem fazendo parte também desse trabalho que é feito na zona rural, de limpeza de barreiros, enfim, para que a população da zona rural possa acumular água também nesse período que cai a chuva. Prefeito, a gente tem um momento de comunidade aqui no Manhã Cidade, e até que os buracos pararam um pouco, né, de reclamação das pessoas. O que a gente tem observado muito é em relação a esgoto. E a gente sabe que Caruaru ainda tem aquela história. Às vezes, no mesmo bairro, uma rua é de responsabilidade da prefeitura, outra rua é da Compesa, porque isso vem de como eram feitos no passado. E uma comunidade que está sempre presente aqui é o Demóstenes Veles.
Inclusive, eu falei sobre isso, que o Demóstenes Veras, desde que ele nasceu, ele já apresentou problemas, porque a tubulação que foi colocada lá não é uma tubulação muito adequada. A gente está com imagens, agora, para quem está no Flexidade também no nosso canal no YouTube, eles estão passando por muitos problemas de esgoto estourado, retorno nas casas e também a pavimentação acaba sendo comprometida, porque a vida toda esse calçamento lá molhado, as pedras vão soltando. E o que a gente observa, e a gente tem um outro exemplo aí, da Rua da Misericórdia, que é uma rua aqui de Caruaru, acho que no bairro São João da Escócia também, né? Que a gente mostrou a Rua da Misericórdia e atravessa São João da Escócia lá. Que esse esgoto está voltando dentro das casas. Aí junta com a falta de estrutura da rua, que não tem calçamento e tudo mais. Eu queria saber se na Prefeitura de Caruaru vocês têm algum acompanhamento daquelas ruas que têm uma maior necessidade. A gente sabe que são muitas demandas, porque Caruaru é muito imensa, e desculpe aqui minha explanação mais longa. As notas que chegam para a gente, às vezes que a equipe vai dar uma olhada para ver o que é que pode ser feito, mas na verdade, eu até comentei isso aqui mais cedo, me parece que falta assim, um critério para dizer essa rua vai ser calçada. Por que essa rua vai ser calçada? Porque os idosos não conseguem se locomover nela, o carro do lixo não consegue entrar, o SAMU não consegue entrar. Eu queria saber se na sua gestão vocês têm algum tipo assim, aquelas que precisam ser prioridade para poder ser resolvido, porque é uma situação que chama muita atenção. Demóstenes Veras e São João da Escócia. Renata, muito importante e interessante a sua explanação, e ela só demonstra a realidade histórica da cidade de Caruaru. Antigamente, nas gestões anteriores, primeiro, Caruaru cresceu fora de um planejamento urbano. Hoje existe esse planejamento urbano. Esse é o primeiro ponto. Isso fruto da atualização do plano diretor e de todas as ações que a Prefeitura vem executando, enviando projetos de lei para a Câmara e a Câmara aprovando, e isso a gente vem estruturando juridicamente a cidade para que a gente chegue até o ano de hoje, 2026. Essas obras mal executadas, infelizmente, trazem estes transtornos, e a gente vem trabalhando de diversas formas, com diversas frentes. Primeiro, é responsabilidade da Compesa, e a Compesa passou agora, recentemente, por um processo de concessão. Então, oficialmente, juridicamente, já existia essa história antiga de que isso aqui é da Prefeitura, não é? Enfim. A partir do momento que a Compesa ela cobra o saneamento, ela é responsável pelo saneamento, e isso já acontecia em toda a cidade. Tem uma história também que é parecida com essa, que na Prefeitura consta que essa rua é calçada. Esqueça isso também. A gente observa se está calçado ou não. Isso é quase um mito, né? É uma lenda. Muito dessa história, mas não cabe Você mais. sabe, só para lenda. Que se dizia que era história de candidato a vereador nas antigas, que prometia calçamento e não podia. Aí depois o pessoal ia cobrar ele, disse, então a Prefeitura consta como calçado, o outro prefeito disse Veja que só, no Luiz Gonzaga, que é um bairro aqui de classe média, algumas ruas tiveram que mudar os nomes, porque lá atrás vieram recursos para essas ruas, até do governo federal, e as ruas não foram calçadas. Por isso que mudou o nome, por isso que ficou historicamente lá registrado que era calçado. Enfim, isso é um problema que não interessa mais, mas faz parte da história de Caruaru, e a gente está corrigindo problemas históricos. Falando aí do Demóstenes Veras, lá é um conjunto residencial. Na hora que ele foi construído, executado, ele tinha que ter a aprovação da Compesa, lá é Compesa, certo? E hoje qual é a realidade? Existe a concessão da Compesa, certo? Existe um cronograma que foi aprovado numa Assembleia de Prefeitos, que o governo do Estado, Compesa, se reuniu, fez audiência pública, enfim. Hoje a Compesa está iniciando esse processo de concessão. Viram 33 milhões para Caruaru, né? Isso, exatamente. Já tem, assim, além de falar do cronograma, já tem ideia de como vai ser essa divisão dos valores, quando chegar primeiro aí, como vai ser, se o Demóstenes Veras, por exemplo, vai ser contemplado com... Veja só, a gente não pode investir em calçamento e pavimentação, seja ela de que tipo for,
sem que seja executado o saneamento, a própria rede de água, que muitas vezes a rede de água também está comprometida, certo? Então, as obras que a gente vem fazendo de calçamento aqui, aqui em Caruaru, e hoje a gente tem vários calçamentos sendo executados aqui no próprio Distrito Industrial, João Mota, no Luiz Gonzaga, enfim, nos 4 cantos da cidade a gente vem fazendo investimento em calçamentos. No São João da Escócia também, ainda falta algumas ruas para a gente completar o São João da Escócia, Cidade Jardim, enfim. Onde a prefeitura está executando calçamento hoje é porque já existe uma rede de água, essa rede de água ela está funcionando e também já tem a rede de esgoto. Qual é a prioridade que a prefeitura de Caruaru vem dando? Nesse cronograma da Compesa de execução, de termos até 2000, existe uma lei federal de saneamento, que tem um marco do saneamento que até 2032, ou é 2030 ou é 2032, aí eu vou corrigir aí, acho que minha assessoria vai poder me ajudar. O marco do saneamento pede para que todas as cidades do Brasil tenham 100% de rede de água e 98,5% de saneamento, incluindo a zona rural. Então, a Compesa passou por esse processo de concessão, foi uma medida corajosa da governadora Raquel Lira, que eu sempre apoiei e sempre reclamei também do trabalho da Compesa aqui. A Compesa é o órgão que mais tem reclamações aqui no estado de Pernambuco. 2033 é o marco do saneamento. Então, mas no cronograma que a gente aprovou nessa Assembleia, como eu disse, para poder a Compesa ter o processo de concessão, Caruaru vai ser antes de 2033 essa universalização, que é o termo que é chamado tecnicamente, da água e do saneamento. Então, o investimento que a gente faz hoje, para resumir, é fazer o calçamento e a pavimentação onde já tem água e saneamento. Nesses locais, como o Demóstenes Veras, a gente vai priorizar para que, iniciando o processo de execução de obras da empresa que ganhou a concessão, esses locais que precisam de uma maior atenção, lá próximo, tem o Novo Mundo, por exemplo. O Novo Mundo precisa de saneamento, que lá não tem saneamento nenhum, precisa também de investimento na rede de água. A obra de saneamento do Novo Mundo, a gente já iniciou, através de uma mitigação. Empreendimentos imobiliários próximos ali ao Novo Mundo estão fazendo a obra de saneamento que passa por parte do Novo Mundo. E, claro, quando vier a concessão, a gente vai atacar exatamente, Renata, esses locais que precisam de uma atenção maior. A prefeitura vai cobrar, porque já não era de responsabilidade da prefeitura, e com a concessão, aí é que não é responsabilidade da prefeitura, a gente vai estar só monitorando, cobrando, acompanhando as obras e multando a Compesa se, de repente, tiver problemas repetidos, corriqueiros como esse. A gente enviou para a Câmara de Vereadores também. Existe hoje essa lei que penaliza a concessionária, que é Compesa, e agora a empresa que ganhou a concessão, que se não executar a obra bem feita ou a manutenção que precisa ser feita nesses locais, eles têm esse acompanhamento. Enquanto isso, a prefeitura vem fazendo o serviço. Quando a gente aprovou a lei, tem um dispositivo que a prefeitura executa o serviço, mesmo não sendo responsabilidade da prefeitura, e depois a gente vai, literalmente, mandar a fatura para a Compesa, cobrar a conta. Isso não é um processo rápido, enfim, mas a população precisa dessa atenção maior, mas, assim, existe sim em Caruaru alguns pontos críticos que a gente dá essa maior atenção. Então, para finalizar esse tema, esse aporte que vai vir dos 33 milhões, no caso para Caruaru, a prefeitura pode direcionar o Compesa
Preciso que vocês comecem por aqui? Não é assim. Esses 33 milhões ficou acertado com todas as prefeituras que, proporcionalmente, cada prefeitura recebeu essa parte do dinheiro da concessão. Para Caruaru ficou em torno de 33 milhões. Será agora 40% agora, de março para abril, 40% até mais um ano e 20% em 2028. Única e exclusivamente para obras de infraestrutura ou pavimentação. E repito, esse dinheiro vem para o caixa da prefeitura, a gente vai investir em pavimentação. Dá para fazer um bocado de coisa, né? E vamos fazer. Dinheiro, né? E agora a gente só vai fazer quando a Compesa fazer a parte dela. Quando a empresa que agora está com a responsabilidade de executar o serviço da Compesa, no Demóstenes Veras, que já existe o saneamento, ela vai refazer a rede, ou onde não tem o saneamento, como é o Novo Mundo, por exemplo, executar para a gente só depois vir com a pavimentação. A lógica é essa, e a gente está seguindo essa lógica. Enquanto isso... São os paliativos, né? Para poder não ficar numa situação tão crítica. Né? Enquanto isso, onde já tem saneamento e tem rede de água, e não tem a pavimentação, a gente vem calçando, vem executando. Semana passada, inclusive, teve uma grande entrega, um início. Na realidade, foi uma grande entrega que, a sequência, teremos a entrega das outras ruas que já estão sendo executadas, ruas próximas ali, a Rua Berna, que quem entregou foi o prefeito em exercício semana passada, Bruno Lambreta. Uma obra, assim, era um caos lá, porque tinha, além do relevo, além da topografia que não era favorável lá na Berna, tinha problema de água, de drenagem, enfim, de tudo isso a gente fez uma grande obra que a população recebeu oficialmente semana passada, e outras ruas ao redor ali da Rua Berna, ali próximo do José Liberato, vem também recebendo esses investimentos. Olha, aqui no nosso chat, né, o Jefferson diz: prefeito, estão pedindo aqui limpeza do canal do Salgado, questão de muriçoca, de lixo e tal. O Jefferson está pedindo isso. Certo. Também o José Ailton. A Ana Alice diz que mora no bairro Pinheirópolis e ele diz: prefeito, por favor, prioriza a questão da limpeza do rio, muita muriçoca, eles estão pedindo aqui. E também, né, o Caio Guilherme, ele diz que tem uma rua que foi calçada, segundo ele aqui, pela metade. Ele também está pedindo essa prioridade nessa rua. Qual é a rua? Eu estou tentando aqui achar a mensagem dele. Ele envia a rua. Mas, enfim, essa questão do prefeito da limpeza no rio, o pessoal pedindo aqui bastante. A limpeza do rio a gente vem executando... A rua é na Morada Nova, ele disse. Morada Nova, certo. Não, ali na rua Morada Nova tem várias... A gente executou a principal da Morada Nova e, na sequência, várias ruas transversais. Falta realmente outra parte dentro do programa Minha Rua Nova. Assim, era um setor ali, Rendeiras, Morada Nova, que precisava desse investimento de infraestrutura, e a gente vem fazendo. Algumas ruas... Ele corroborou aqui, né? Como o senhor disse, são várias ruas nessa situação aí. Isso, exatamente. E parte dessas ruas é o que eu acabei de dizer. Não tem saneamento e a gente só vai executar, ou só pode executar na realidade assim... Quando fizer o saneamento. Quando fizer o saneamento, que é uma questão lógica. A limpeza dos rios vem sendo executada de maneira constante. Prova disso é que agora, com esse impacto e esse volume de água que tivemos em Caruaru, a gente não teve nenhum transtorno maior, mas geralmente quando tem essa chuva mais intensa, aparece mais essa questão de muriçoca, enfim, de insetos, mas está aqui... Arrasta a vegetação também, Vital, né? É a secretária de Vital? É a de Vital, ele... Bora limpar o rio, Vital. Mas ele está limpando, tanto é que agora com essas chuvas aí a gente não teve impacto nenhum nas margens do rio quanto ao volume de água, porque a água tinha por onde passar. Prefeito, UPA do Vassoural, a gente precisa falar sobre ela, né, porque depois de um tempo, finalmente, ela foi entregue. Algumas pessoas reclamando que ela não estaria funcionando à noite. É um novo modelo, isso é uma nova etapa que vai vir daqui a pouco, porque a gente sabe que quando um novo equipamento é instalado, vocês vão gradativamente aumentando os serviços. E hoje eu queria saber a importância dela para a rede de saúde de Caruaru.
O complexo... Não é mais UPA, né? O complexo de saúde do Vassoural precisou passar por uma reforma e demorou porque tivemos problema com a empresa, enfim, a empresa saiu, tivemos que licitar de novo, todo o trâmite legal, burocrático, enfim, que tem que ser feito. Entregamos a obra, ela com serviços ampliados e um horário estendido de atendimento. A gente tem que lembrar a população que, num raio de 1 quilômetro do complexo de saúde do Vassoural, a gente tem a UPA do Estado, nós temos também outros postos de saúde que dão suporte à rede municipal, temos o próprio hospital regional, temos o Hospital da Mulher, está sendo construída outra unidade de saúde por trás do Hospital da Mulher, voltado, é um centro de reabilitação voltado para a fisioterapia, enfim. Ou seja, o bairro do Vassoural e Santa Rosa está muito bem servido de unidades de saúde. E a gente tem que entender que é uma rede que serve a população como um todo e que dentro do nosso planejamento a gente sabe que o atendimento ele está oferecido para cada necessidade da população. A gente tem sim equipamentos à disposição, seja da Prefeitura de Caruaru, seja do Governo do Estado. Ô prefeito, eu tive recentemente naquele binário de Indianópolis e melhorou consideravelmente ali a questão do trânsito. Por que eu estou querendo chegar nesse assunto? Porque o Luiz Henrique pergunta aqui sobre o binário do Xique-Xique e eu vou ampliar a pergunta dele para o binário do Vassoural, para o binário do Cedro também, porque essas obras, assim, se estão na previsão de vocês, né, quais seriam os próximos binários, né, porque melhoram muito o trânsito, né, quando acontecem essas intervenções. Eu aproveito aqui que a Eva falou sobre o Xique-Xique, a ouvinte Eva, e ela pergunta sobre calçadas no acesso ao Xique-Xique, porque os pedestres muitas vezes têm que andar no meio da rua, disputando espaço com alguns ciclistas bem apressados, inclusive. Bem, importante essa sua pergunta, Mário, falando da importância desse planejamento viário aqui em Caruaru, dos investimentos que a gente vem fazendo, do ordenamento viário e dos binários. Antigamente, quando se falava em binário, ou se falava que ia ter uma mudança de qualquer situação numa rua que tinha que fazer o retorno mais na frente para poder minimizar os impactos do trânsito, era um Deus nos acuda aqui na cidade de Caruaru. Mas, graças a Deus, Caruaru vem crescendo não só de tamanho, mas também crescendo no que diz respeito à cultura, no que diz respeito também ao entendimento da população que Caruaru é sim uma cidade grande, é uma cidade que é referência e que precisa desse ordenamento viário como um todo. A gente fez um planejamento muito bem feito, parabenizar todos que fazem a AMC, todos que fazem a gestão municipal, para poder implantar aquele binário, que era um binário esperado há muito tempo no Indianópolis. A gente tem sim, dentro da nossa programação e dentro do nosso planejamento, a execução de outros binários e a gente só pode fazer e colocar em prática um binário com toda a infraestrutura necessária, pronta e adequada. Falando do Xique-Xique, a via hoje que liga o Xique-Xique, aquela via de intertravado, saindo ali depois do SESI, já foi uma parceria idealizada pela Prefeitura com os empreendimentos e investimentos da Prefeitura para que a gente tivesse aquela primeira via. Agora temos o desafio e está dentro do nosso planejamento, está dentro das nossas promessas do plano de governo, fazer aquele binário, executar aquele binário. Existe já orçamento, a gente sabe por onde vai passar aquele binário do Xique-Xique. Já tem o trajeto. Já temos o trajeto e precisamos, claro, de recursos. Sem recursos a gente não faz. Temos, por exemplo, os recursos oriundos da concessão da Compesa, temos outros também recursos que estão no nosso farol. Então, dentro de pouco tempo, a gente queria ter iniciado esse projeto
esse binário do Xique-Xique ainda no ano passado, 2025. Acredito que agora, em 2026, a gente comece a execução, sim, desse binário. Indo para o outro lado da cidade, ali, às margens da Via Parque, sentido Rua Goiás, Cedro, indo até as Rendeiras e vice-versa, voltando das Rendeiras até o Salgado ali, até o pátio de eventos praticamente, existe sim o estudo e o projeto de outro binário, só que lá a gente precisa de investimentos que já iniciaram, acho que vocês aqui tiveram a oportunidade de acompanhar, investimentos por parte da Compesa, ainda antes da concessão, obras de saneamento da adutora do Agreste, que corta ali a Via Parque, perto do Cedro, para ir até a caixa d'água, como é conhecida, a caixa d'água do Salgado. Então, a gente estava esperando esses investimentos eles ainda estão finalizando essas obras. Além desses investimentos da adutora, investimentos também de rede de água ali no Cedro também, que a gente pode acompanhar. E depois disso, a gente precisa de um forte investimento ali em drenagem. Antes de tudo isso e durante o processo, ocorreram algumas desapropriações ali. Essas desapropriações foi um processo lento que passava também pela justiça. A gente chamava o dono do imóvel, muitas vezes o dono do imóvel recorria na justiça, aí ia para a justiça, voltava, tinha o diálogo, tinha o consenso, definia valor. E, para resumir, praticamente desde 2023 que a gente vem fazendo essas desapropriações de vários imóveis ali ao longo da Rua Goiás e que se encerraram. A gente passou por essa etapa praticamente 2 anos aí, 2024, 2025, finalzinho de 23, entrando em 24 e terminou o ano passado, quase no final do ano, a última desapropriação, para a partir daí a gente esperar essas obras de infraestrutura da Compesa, que agora é a empresa que ganhou a concessão, que já estão finalizando também, e a gente vir com esse investimento e está assim no nosso farol até o final dessa nossa gestão, que vai até 2028, a gente tem essa programação de execução dessa obra que vai mudar a realidade também de quem mora naquele entorno ali, que precisa se deslocar de maneira mais segura e mais rápida. Prefeito, nós temos muitas mensagens aqui das pessoas que estão mandando, seja perguntando, seja mandando abraço, mas antes da gente registrar aqui, o que vem por aí em 2026, né? Qual o planejamento, né, de obras que o senhor podia anunciar? A gente também, teve acesso a uma ideia de um projeto de uma requalificação da Avenida Agamenon Magalhães. Eu queria que o senhor falasse sobre isso também. É segura, vai acontecer. Muito bem. Porque, inclusive, as corridas, os eventos vão ser feitos em outro percurso, porque a Agamenon estaria sendo revitalizada. Isso, requalificada. E, claro, obviamente, né, o nosso São João, que é lançado esse mês, né? Vamos lá, foram várias perguntas aí. Estamos com obras em execução e dentro do cronograma de entrega e com recursos garantidos, aqui próximo, a ponte do Alto do Moura, que é outro local que, quando chovia, passava a água pela passagem molhada, interditava, o pessoal tinha que fazer um grande contorno para poder ter acesso da BR-232 para a 104, ali, os residenciais, LBT, enfim. E o RAM voltando, estamos resolvendo mais esse problema histórico, é uma grande obra que será entregue agora no aniversário de Caruaru. Temos também unidades de saúde que estão sendo construídas, uma no São José, que a gente visitou recentemente, a obra segue em andamento dentro do cronograma, outra unidade de saúde também. Essas 2 unidades de saúde UBS do porte maior, são unidades maiores, mais robustas, também sendo construída lá no bairro Cidade Alta. Temos também o CAPS infantil, que está sendo construído ali próximo ao shopping Caruaru. Todas essas obras serão entregues agora no 2º semestre, essas obras de saúde.
ruas. CAPS infantil, um CAPS reforço infantil. nas especialidades. Isso. É porque a gente sabe que hoje é um problema, né? Isso, a obra, há muitos anos que não tem um investimento como esse, a gente conseguiu os É recursos. onde ali, prefeito, essa obra? Na frente do Gran Jardim. Sim. Ali No na Indianópolis. entrada do Inocop, ali, né? Do antigo Inocop, Indianópolis. São essas as obras de saúde. Temos também na programação o início de outras obras de saúde, unidade básica de saúde, UBS, também lá próximo ao Luiz Gonzaga. Obras de calçamento que a gente vem fazendo constantemente, investimentos também em calçamento na zona rural. Há muitos anos que, por exemplo, não tem investimentos em calçamento. Por exemplo, em Riacho Doce, a gente vai ter obras executadas de pavimentação em Riacho Doce e em outros distritos aqui do município de Caruaru. E, claro, na cidade a gente continua esse grande volume de investimentos. Tem também, falando de macrodrenagem, o canal da Vila Kennedy. Esse canal da Vila Kennedy também já tem os recursos garantidos. Vai ser concluído. Vai ser concluído, os recursos já estão garantidos, faz parte do PAC 2 do governo federal. Nosso projeto foi aprovado, recurso garantido, está em fase final, está em licitação, em fase final de conclusão dessa licitação, para a gente saber quem foi a empresa ganhadora, para iniciar também, ainda nesse semestre, o canal da Vila Kennedy e, junto com o canal, várias obras também de calçamento, de pavimentação, que só podem ser executadas, repito, porque vai ter a parte executada de saneamento e de drenagem. Então, é um volume muito grande de obras aqui na cidade de Caruaru. Obras em parceria também com o governo do estado, com a SEAB. Temos as areninhas, que brevemente a governadora vai lançar várias em Pernambuco. Caruaru foi contemplada também. Vai botar grama sintética nos campos de pelada? Também faz parte do projeto das areninhas. O investimento também que a gente vem fazendo, enfim, na requalificação de parques e praças. Enfim, são muitos os investimentos, as obras que estão já acontecendo e que estão já com recursos garantidos para acontecer. A Avenida Agamenon Magalhães. Renata, você lembrou bem, a gente já terminou o projeto. A ideia é requalificar ela do viaduto ali da Ferreira Costa até a entrada ali, o antigo Giradouro, né? Que é a Rio Branco. Grande Hotel. Grande Hotel, exatamente. Fazendo no canteiro central uma pista de corrida, de Cooper, fora a requalificação, fora o novo asfalto, que, repito, as obras que a gente vem fazendo aqui, principalmente essas grandes avenidas e a requalificação do asfalto, é uma antecipação daquilo que a gente estudou e que observa na pavimentação de Caruaru. Prova disso foi a Avenida José Rodrigues de Jesus. Ela estava ali já com o pavimento, o asfalto, digamos assim, vencido. Outras chuvas, ou seja, se a gente não faz a obra como a gente fez em 2024, a gente chegaria agora em 2026 como uma das piores, se não a pior avenida daqui, da cidade de Caruaru, chegando até a ser comparada à Avenida Brasil, quando a Avenida Brasil não prestava. A primeira obra que a gente executou quando entrou na prefeitura, quando eu, né, na realidade, assumi o posto de prefeito, quando Raquel se descompatibilizou, foi a execução da Avenida Brasil, que quem passa por lá viu que a obra foi bem feita. Dessa vez a gente fez uma lembro grande... que só a Renata fez 14 reportagens ali, só ela. Pronto. Quando E era nunca do mais estado- do ninguém estado fala real. nem no nome Avenida Brasil. Eu não tinha nem mais texto para Foi falar. 14 reportagens, do mesmo problema. Pronto, aí a gente resolveu mais esse problema histórico, como a gente resolveu aqui também a entrada do Distrito Industrial. Qualquer chuvinha, aquela ponte, aquele pontilhão ali, ele afundava e a gente fez o trabalho bem feito, como precisa ser feito. Vamos fazer também na Avenida Agamenon Magalhães uma super requalificação, uma nova iluminação,
um Só uma canteiro dúvida, central. Antes do São João, a Drilha passa lá ainda, esse ano? Com certeza, teremos Drilha. Então, Dia 19 vai ser o lançamento oficial da grade do São João. Tudo vai ser aqui no Centro Multicultural. do Alto Moro? Dia 19, aqui pertinho. Dia 19 de... Pra lá, né? Dia 19 de março. E vamos anunciar a Drilha, vai ter Drilha. A Drilha na Agamenon ainda? Na Agamenon, com certeza. Na Estaremos Agamenon. lá ao vivo de novo, viu? E o São João, todos estão ansiosos esperando a programação do São João, a Rádio Cidade também, para fazer a cobertura. E vai iniciar dia 19. Esse ano também teremos grandes atrações, grandes surpresas. E, por incrível que pareça, teremos também grandes novidades. O São João já é imenso, já é gigante. E a nossa equipe, todos que fazem o São João, enfim, ainda consegue. A Fundação de Cultura, aqui um abraço para nosso presidente da Fundação de Cultura, Erlon Cavalcante, que vai ser o presidente do Comitê Gestor do São João 2026. Com tanta novidade, com um São João gigante como ele já é, a gente ainda consegue inovar e trazer novidades para o São João de Caruaru, e pode ter certeza que esses dias vocês já terão novidades e ficarão animados, não só a imprensa, claro, mas a população Adiante como logo todos, os uma, turistas. Não, não posso. Não pode, Chico. Se eu só não Não pode, posso. ninguém mais pode. Tá tudo perdido. E realmente eu não posso, mas depois vocês vão entender porque eu não posso. Tá certo. Olha, Mas dia 19 a gente vai ter a programação completa, assim, um investimento alto também na... A gente precisa de São João na novidade roça. mesmo no São João. A gente precisa. Tem que se reinventar. Todo ano tem que ter um negócio Mas diferente. todo ano a gente faz, todo ano o São João tem que ser melhor do que o outro. Exatamente. Olha, mas será como sempre foi. olha, deixa eu registrar aqui rapidinho. O meu irmão Alisson manda um abraço para você. Também aqui o vereador Jorge Quintino. Parabéns, Rodrigo Pinheiro. Na Câmara de Caruaru estamos atentos aos desafios e ao trabalho. Vamos em frente. Também aqui quem manda mensagem é o Eduardo Florencio. Ele pergunta: Jardim Pinheiros 3 se está contemplado nessa questão da Compesa. Tá sim. O secretário Gilvan Calado manda um abraço para o prefeito Rodrigo Pinheiro. Também aqui quem manda mensagem, é muita mensagem que está chegando aqui. O Ronaldo Passos, o Alberto da Rua Preta, o Fernando Joseph, o Ciro Costa. Lembra daquela questão do canal ali do Panorama? O prefeito falou, né, que o canal da Vila Quênia vai ser contemplado. Isso. Enfim, muitas mensagens. E temos, rapidinho, Lucas, um áudio aqui, né, do presidente Bruno Lambreta. Olá, Mário Flávio, Renata Torres, muito bom dia a todos. Adolfo, Rodolfo, todos que fazem a Rádio Cidade, é um prazer falar com vocês, especialmente, claro, a todos os ouvintes internautas da Rádio Cidade. Estou aqui na escuta, mas eu estou passando aqui para, ao mesmo tempo, abraçar o prefeito Rodrigo Pinheiro, agradecer a ele pela confiança dada de ter tido a responsabilidade diante do seu compromisso e de Deise de assumir interinamente o município de Caruaru. E nesse tempo eu pude ver de perto a grande responsabilidade que é gerir a cidade de Caruaru. E mais uma vez eu vejo a capacidade que Rodrigo tem junto com sua equipe de gerenciar a nossa cidade. Então, forte abraço. Poder Legislativo, de forma harmônica e respeitosa, trabalha junto com o Poder Executivo, exemplo também com o Judiciário, para que juntos a gente possa tornar Caruaru uma cidade mais forte, mais pujante e que a população seja bem cuidada. Forte abraço e bom dia a todos. Muito bem. A Renata, sendo a presidente da SEACA, também manda aqui um abraço para o prefeito, para a gente encerrar, prefeito, aqui nossa entrevista, que já inclusive estouramos o horário. Uma última pergunta e o senhor já pode se despedir após ela. Confiante na reeleição da governadora Raquel e na eleição dos seus candidatos aqui, o Anderson Luiz e o Fernando Monteiro? Confiança total. Quando tivemos a oportunidade de ter o resultado da nossa eleição municipal, no caso a minha reeleição em 2024, recordar é viver. A primeira entrevista
e quem fez a primeira pergunta foi você, Mário Flávio, e está lá registrado que, a partir do resultado daquela eleição em 2024, as eleições municipais, Raquel sairia fortalecida e eu tinha certeza que ela seria reeleita, como vai ser reeleita agora em 2026. Ela virou o ano bem melhor, muitas obras sendo entregues, obras iniciando, um volume de investimentos nos 4 cantos do Estado. Então, Raquel está no caminho certo, será reeleita, tenho certeza disso. E, claro, Anderson Luiz, pré-candidato a deputado estadual, inclusive hoje iniciou a janela partidária. Nesses próximos dias estaremos fazendo a filiação de Anderson Luiz ao PSD, como eu já tinha antecipado, e Fernando Monteiro também, que fiz parte também dessa articulação para trazer Fernando Monteiro para o PSD, como ele veio. Estão todos confiantes, eu enquanto prefeito aqui e torcendo para que ambos sejam eleitos ou reeleitos, e principalmente os candidatos. Raquel está muito animada, Anderson também, Fernando Monteiro ampliou as bases agora com Caruaru, então eu tenho certeza do sucesso dessa eleição para o nosso grupo agora em 2026. E aqui mandar mais uma vez um abraço para todos os ouvintes que estão nos vendo, que estão nos ouvindo. Um abraço para a diretoria da Rádio Cidade, Adolfo está aqui presente no estúdio, Rodolfo, e todos os familiares, equipes, enfim, que Deus continue nos abençoando. E agora creio que vamos nos ver dia 19 no lançamento oficial do São João e da Grade aqui 2026. Muito bem. Muito obrigada, tá, pela sua presença aqui no nosso estúdio. É sempre muito bom falar sobre a nossa cidade, Caruaru, né? Quanto mais vibrante, mais positiva, melhor para todos nós. Vamos ficando por aqui, viu? Porque choramos um tempo. Vem aí Jadson Carvalho e vai pedir o quê? Um ótimo dia para vocês, até amanhã. Amanhã a gente repercute a entrevista do prefeito e lá também no Instagram da Rádio Cidade do blog e alguns trechos dessa entrevista.